por favor. Senado aprova novo DPVAT e população terá que pagar mais imposto. Já passo o primeiro comentário para o Diogo Forjas. Para mim, esse caso do DPVAT está bem claro, né? É o cotidiano submerso. Aliás, a minha live de ontem falou justamente sobre isso. Muita gente se surpreendeu, algumas pessoas achavam que isso desenharia o Congresso com o PT. Eu não penso dessa forma. Esses homens e mulheres não são pautados pela ética, pela moral, pela empatia humana, pelo correto ou por nada dessa natureza. Eles se pautam pelos próprios interesses, Paulo. E é esse justamente o caso. Os mesmos políticos que vão negociar com o regime, ou que negociam para aprovar atrocidades como o DPVAT, como a deforma tributária, ou seja lá o que mais, a taxa na comprinha da Shopee, que não está na pauta, mas podia entrar nessa mesma aí como subpauta, que vai na mesma esteira, são os mesmos que depois vão negociar vantagens de novo para desfazer esta mesma aprovação. Quer dizer, embora o governo caminhe em um processo de esvaziamento para uma possível queda ou alternância, e são muitos os elementos que desenham isso não significa que os políticos vão deixar de lucrar politicamente ou economicamente com o que está em curso. Além disso, se der tempo desse DPVAT voltar a ser aplicado, reestruturado, essa estrutura vai acomodar indicações e por aí vai. Há uma série de subnegociações políticas que se desenham a partir de uma aprovação dessa natureza. Então eu não estou surpreso. Isto não significa alinhamento político. Significa apenas o mesmo de sempre. São os velhos abutres tirando um pedacinho até o último segundo, onde é possível. E não se engane, o efeito "Oi, meu nome é Dori" na memória do povo brasileiro tem muita responsabilidade nisso. Eles sabem que os brasileiros vão se lembrar dos bons deputados de direita que lutaram contra, dos péssimos de esquerda que foram a favor e que não dependem da opinião pública para estar lá. Pelo menos não da opinião pública majoritária. Quando, na verdade, quem vai definir se esse tipo de coisa passa ou não é a vaca no poste, é o cabeça de bagre. É aquele cara que você não sabe como foi parar lá, não tem um planejamento político de longo prazo próprio, que segue o que o cacique político, que é quem lhe protege, quem lhe garante permanência, voto de cabresto, determinar. Esse é o ponto. Esses caras, eles têm a percepção clara de que eles estarão lá, e, lamentavelmente, boa parte deles estará mesmo. Então é isso. Negocia com o governo agora, para aprovar coisas que são sabidamente ruins para o país, em um momento tenso, piora um pouquinho a situação do governo no processo, toma uma pedrada, mas é genérica, ninguém vai lembrar o nome deles, e lucram na negociação para aprovar e, se implementado, durante a implementação. Aí, depois, quando trocar de governo, o novo governo vai ter que se livrar dessas encrencas que eles mesmos aprovaram. E aí o que eles fazem? Negociam de novo. E se já tiver implementado, então, bom, aí fica ainda melhor para negociar. Veja bem, tem gente minha lá, preciso disso aqui. E esse meu projeto aqui, bem-vindo a Brasília. É disso que trata. Eles aproveitam a tragédia no Rio Grande do Sul para, no meio das águas que afundam as esperanças dos gaúchos, afundar sorrateiramente os seus interesses mais nefastos. Eu acho que é disso que trata o caso. Obrigado, Diogo. Já passo o próximo comentário para o Bruno Alemante. Desculpa a demora aqui, gente. Falar sobre o DPVAT é lembrar o que foi a ruptura do Bolsonaro com o PSL. Primeiro de tudo, quem arrecadava o DPVAT e tinha nas suas mãos todo o manejo desses valores era Luciano Bivar, que era o presidente do PSL. Bolsonaro fez um trabalho estupendo em cima da questão que envolve o DPVAT, e aqui a gente tem que falar uma coisa: se pagava algo em torno de 120, 180, 200 reais, passou a pagar R$ 3,17, passou a pagar muito menos. E a grande questão que envolve é o seguinte: tudo em Brasília é moeda de troca, ou seja, o povo tem apenas que recorrer a si mesmo para poder conseguir sobreviver. Quem compra carro, quem precisa de um veículo para locomoção, para trabalho, acaba ficando totalmente refém desse sistema político nefasto. Ou seja, a negociata dos valores de impostos voltou. Toda a estrutura política no Brasil ela é montada basicamente para fazer com que o povo pague pela inoperância e pela incompetência, porque afinal de contas o DPVAT deveria ser usado como um seguro
se acaso você precisar em caso de acidente de trânsito. É o que acontece no Brasil. Qual que é a estrutura dos hospitais que nós temos no Brasil? Basta fazer um comparativo de valor de seguro de carro, que é gerido pela iniciativa privada. Você vai ver que o custo e franquia de um seguro é muito abaixo daquilo que se pode oferecer, coisa que o DPVAT não faz. Infelizmente, é mais um imposto que é criado por esse governo, né, o governo do amor, o governo que tenta, de qualquer forma, arrancar a alma do cidadão através de impostos, e a gente sabe para quê, né? Infelizmente, não vai aumentar a arrecadação por conta disso, ou felizmente, talvez, porque, na verdade, a gente sabe exatamente que com impostos mais altos se diminui o consumo. E é, infelizmente, o que a gente vê no Brasil de hoje. Obrigado, Bruno. Eu passo o último comentário dessa primeira pauta para o Daniel Lemos. Bom, o que traz a minha tona é o jabuti que está inserido nesse novo SPVAT, ex-DPVAT. É uma previsão que colocaram dentro de uma lei complementar para fazer uma alteração no regime fiscal que foi alterado lá atrás pelo então presidente Bolsonaro com o Congresso, e os parlamentares decidiram manter esse jabuti que permite, né, mexe no arcabouço fiscal, traz 2 meses, o relator, o senador Jacques Wagner, traz 2 meses a permissão para abertura de crédito suplementar em caso de superávit fiscal. Aí vem o velho problema. Eles criam esses jabutis porque o programa tratava de uma recriação. Como se dará, né, o Diogo bem colocou, o Bruno colocou sobre a questão de arrecadação do governo, essa sanha arrecadatória que está naquela briga, na dicotomia de ser um governo com popularidade ou um governo que arrecada. Né? Se está preocupado com a popularidade, esse projeto vai afundar ainda mais, olhando o momento que ele está sendo votado no Congresso Nacional. Aliás, se os senadores alinhados com esse governo ou os deputados, né, até nos deputados foram votados há 2 semanas lá o projeto de lei complementar, mas os senadores poderiam, pelo menos, ter um pouquinho de juízo e não ter colocado essa pauta nessa semana tão trágica para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, isso me traz alguns pensamentos no sentido de que eu vou lá e coloco um jabuti, eu coloco um ponto que permite ao governo abrir crédito suplementar, né, antes dos 2 meses, em caso de superávit fiscal. Eu abro antes uma previsão para que eu veja depois. É algo extremamente retardado. É algo assim, eu vou dar uma pedalada fiscal. É mais ou menos isso. Eu ganho isso com 2 meses, antecipando numa previsão de que eu vou ter o superávit fiscal. Bom, aí o Bruno comentou, qual é o momento em que você vai assistir esse governo ter um superávit no trimestre? Provavelmente, esse ano, o rombo vai chegar a 500 ou 600 bi. Foi 230, 240 bi só em 2023. O rombo do ano acumulado já estava passando de 1,5 bi. A tentativa de arrecadação não vai dar certo, porque o governo não gasta menos. O governo não está preocupado em gastar o dinheiro com o que é necessário, principalmente, por exemplo, tirar as Forças Armadas dos lugares onde estão e reforçar a segurança do Rio Grande do Sul, reforçar as aeronaves que estão lá, reforçar a dotação financeira e orçamentária daquele estado, das prefeituras, descentralizar os recursos, que, por exemplo, na tragédia de setembro de 2023, os 500 bilhões que foram propostos, nem 1/3 tinha sido empenhado. E aí depois veio dizer, mas o problema não foi do governo, foram das prefeituras que não mandaram os seus projetos. Ora, senhores burocratas de Brasília, de um governo comunista totalitário de plantão, os senhores são incompetentes, descentralize, chame o Congresso,
crie uma determinação, altera, como fez agora num projeto de lei complementar, e joga o dinheiro na conta dessas prefeituras e depois eles prestem conta no seu orçamento municipal, aos TCEs, por exemplo. O povo gaúcho está precisando de dinheiro e vocês estão criando agora mais uma arrecadação, mais um recurso para poder fingir que estão fazendo do governo algo que vai dar resultados. Porque quando vocês não estão preocupados em diminuir os gastos públicos, esse governo do ódio e não do amor, vamos falar a verdade, o governo do ódio, sanha de tomar o dinheiro, de mentir, de corromper, de colocar as mesmas empresas que roubaram a Petrobras na cena do crime novamente. É por isso que eu falo, nesse caso, o SPVAT ou o DPVAT, com esse jabuti, vai permitir, Diogo, Bruno, Paulo, a nossa audiência, que, por exemplo, eu espero que daqui 2 meses, Diogo Forjaz, eu vou ter um superávit. Então, eu posso aqui lançar mão de um crédito suplementar. Da onde eu vou tirar isso? Se é uma previsão, deve ser da cabeça cheia de titica de cocô do ministro da Economia, da ministra da Fazenda, que é o Haddad, porque não tem dinheiro para lugar nenhum, nem para salvar o Rio Grande do Sul lá em 2023, e nem tampouco nessa tragédia de agora. Qual é o momento que vai poder lançar crédito suplementar? Vai suplementar da onde? Vai tirar do quê? Se a arrecadação não é maior do que o gasto. Minha preocupação desse governo é só gastar, gastar, gastar. E o povo, cada vez que se lixe. Estou nem aí para o povo.